9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. That some of you already know that it's hard. It's not easy. It's hard changing your life. That in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain. There are moments when you're going to doubt yourself and say, God, why is this happening to me? I'm just trying to take care of my children and my mother. I'm not trying to steal or rob from anybody. Why did this have to happen to me? For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dream. Their rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one. Most people, they raise a family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. That a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of fear. The fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success. What if they do and I can't handle it? These are not risk takers. You spend so much time with other people. You spend so much time trying to get people to like you. You know other people more than you know yourself. You studied them. You know about them. You want to hang out like them. You want to be just like them. And you know what? You've invested so much time in them, you don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. But people who are running toward their dreams, life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain uniqueness. As long as you're following other people, as long as you're being a copycat, you will never ever be the best copycat in the world. But you will be the best you could be. I'm challenging you to define your value. That everybody won't see it. That everybody won't join you, that everybody won't have the vision. It's necessary to know that you are an uncommon breed. It's necessary that you align yourself with people and attract people into your business who are hungry, people who are unstoppable and unreasonable, people who are refusing to leave life just as it is and who want more. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. If you want to be more successful, if you want to have and do stuff you ain't never done before, number two, I'm asking you to invest in you. To invest in you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it for me, I must see it for myself. This is what I believe, and I'm willing to die for it, period. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. And some of you right now, you want to be, you know what I'm saying, you want to go to the next level. I want to counsel, I want to be an engineer, I want to be a doctor. Listen to me, you can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging y'all to go to conferences. I dare you to invest time. I
dare you to be alone. I dare you to spend an hour getting to know yourself. When you become who you are, when you become the person that you were created to be, designed to be who you were designed to be, when you become an individual, what you do is you take yourself and you start separating yourself from other people. I challenge you to get to a place where people don't like you, it don't even bother you no more. Why? Because you're not concerned with trying to make them happy, because you're trying to blow up. You're trying to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. If you still talk about your dream, if you still talk about your goal, but you have not done anything, just take the first step. That you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. Don't let nobody steal your dream. After we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. You can live your dream. Não dá água. Tem cliente? Ei, sai fora. Eu só puxar aqui, sai fora. Não, eu sei, mas esse negocinho. Isso. Senhores, senhoras, a minha gratidão por estarem aqui na sala do Zoom, não é? Que nós reservámos para esta conversa mais íntima. A todos aqueles que vão assistir pelo YouTube, pela Amazon, sejam bem-vindos. E vamos começar por falar daquilo que nos trouxe hoje aqui. E, bom, eu gostava de vos dizer que eu não me lembro nada do momento em que nasci. E é triste, porque o dia 24 de maio de 1977 devia ter sido o dia mais memorável para mim. Também não me lembro muito bem do dia de ontem. Eu sei que levantei, que comi qualquer coisa, que fiz uma ou outra publicação nas redes, dei uma aula e não me lembro de mais nada. E é triste, porque o dia de ontem devia ter sido o mais memorável para mim. O termo salto quântico, originalmente, ele vem da física quântica. E ele se refere a uma transição súbita de um elétron, de um nível de energia para outro. E isto tudo ocorre dentro de um átomo. Eu peço, por favor, se puderem desligar os microfones. Obrigado. Esse conceito foi introduzido por um físico de nome Niels Bohr, lá no início do século XX. E fazia parte do seu modelo atómico. Para quem não sabe, antes de existir uma lei, antes de existir uma teoria, a nível do modelo científico, da investigação científica, cria-se um modelo. E então, a partir de Niels Bohr, conseguiu-se perceber que dentro de um átomo existem eletrons que orbitam o núcleo e esses eletrons orbitam em níveis de energia específicos. Eles podem ser discretos, ou seja, que não são muito bem notados, ou
eles podem ampliar a energia de campo. E um elétron normalmente reside em seu nível de energia mais baixo. Esse nível de vida mais baixo, de energia mais baixo, é conhecido como estado fundamental. Quando o elétron absorve energia, por exemplo, através de um fóton, ele pode saltar de um nível de energia mais alto para outro ainda mais alto. E este salto não é gradual, ele é instantâneo. Ou seja, quando há condições, dá-se o salto quântico. Se o elétron estiver em um estado de energia excitado, ele eventualmente retorna ao seu nível de energia mais baixo. Ou seja, depois deste salto, se ele tiver condições para voltar à sua realidade, ele volta. E quando ele volta, ele liberta energia que está em excesso. E essa energia é solta em forma de radiação eletromagnética, como, por exemplo, a luz. A formatação ou a formação de matéria após um salto quântico, especialmente quando se considera a mecânica quântica, a quântica, no seu sentido mais profundo, envolve conceitos que vão além do simples comportamento deste elétron. E principalmente o seu comportamento dentro de átomos. Embora o salto quântico em si se refira às mudanças nos níveis de energia do elétron, a formação de matéria após tais processos pode ser entendida como uma estrutura mais simples, incluindo, claro, as partículas subatómicas que estão consideradas na física de partículas. E na física moderna, a matéria é composta por partículas fundamentais, como, por exemplo, os quarks, os leptons, e eles combinam-se entre si para formar prótons, nêutrons e elétrons, os quais, por sua vez, formam mais átomos. A interação entre essas partículas é mediada por as chamadas forças fundamentais, que são conhecidas como sendo forças eletromagnéticas, fortes, fracas e gravitacionais. Em escalas mais subatómicas, os saltos quânticos podem ser interpretados como mudanças de energia ou estados das partículas. Então, quando uma partícula faz um salto quântico, ela pode emitir ou ela pode absorver partículas virtuais, que são flutuações temporárias de um campo quântico que se pode contribuir para a formação de um aglomerado de partículas. E em condições de baixa temperatura e alta densidade, as chamadas partículas bosónicas, que são partículas que foram reconhecidas por Bose-Einstein, pela dupla Bose-Einstein, podem formar um estado de matéria onde ocupa o mesmo estado quântico, criando assim um condensado. Isto é impressionante. Quando isso for olhado, observado como formação de matéria, logo após ter havido esse salto quântico, começa a gerar-se uma fonte de caos. No princípio era o Verbo, dizem as Escrituras Sagradas. E depois fez-se luz. Ao longo da grande síntese, eu falo muitas vezes que nós nos reduzimos completamente. E é por isso que eu trouxe este vídeo. É um vídeo comum de desenvolvimento pessoal, empático, impulsionador, motivacional. Mas nós precisamos de escutar todos os dias estes vídeos. Porque nós constantemente nos esquecemos daquilo que nós somos. Imaginem, nós desenvolvemos a partir da primeira dimensão,
já vamos falar disso. Galgamos a segunda e a terceira, encontramos-nos em quarta dimensão, estamos a passar para a quinta dimensão, porque nós estamos em fase de transição planetária. E neste a fazer, nós prendemos. Nós consideramos este planeta uma prisão. Mas será que é o planeta a prisão ou será que é cada um de nós? Porque, gente, e eu vou provar, como trago no livro. Aquela frase do Avatar Sananda quando diz: vós sois deuses. Vós sois deuses. Brilha a vossa luz. Essa frase foi a que nos possibilitou estar aqui hoje. Eu fiz aqui uma pequena viagem por aquilo que acontece no salto quântico. Imaginem, fechem os olhos e imaginem que nós ultrapassamos todos os nossos bloqueios, todas as nossas crenças, todas as nossas limitações emocionais e que nós evoluímos. E que nessa evolução nós atingimos quinta, sexta, sétima, oitava, nona, sei lá quantas dimensões. Até estarmos prontos para no nosso planeta nós nos reunirmos com almas afins e dizermos assim: faça-se luz. Porque sim, todos nós fazemos parte dessa coisa que chamam Deus. Todos nós. Não há como esconder. Toda a ciência hoje, ela vai explicar isso. Nós somos deuses, nós fazemos parte deles, neles vivemos, neles nos movemos e neles nós criamos. Hoje a ciência... Ontem mesmo eu estava assistindo a um documentário entre criacionistas e evolucionistas. E todos eles andavam à volta das mesmas coisas, tentavam se contradizer e tudo mais, mas estavam-se a esquecer do essencial. Largaram modelos científicos. Cada um deles tinha o seu e todas as outras hipóteses são absurdas. E vejam, hoje já se sabe, já se coloca a possibilidade de multiversos. Então imaginem o quão sublime é Deus. Nós já vamos falar dele. Mas vejam, nós evoluímos sempre. É uma das leis do universo. Evolução constante. Às vezes há períodos de latência? Sim, há períodos de latência. Condicionada por aquilo que nós já sabemos. Só que nós evoluímos sempre. Agora imaginem isto. Nós evoluímos de tal forma, ter uma consciência tão grande do todo, que nós dizemos: faça-se luz. Juntamente com outros seres. E num outro universo que está para se formar, uma partícula deste tamanho de luz. Ela aparece. E com aquele movimento todo que eu falei há pouco, cria-se matéria. E essa matéria torna-se tão densa que se dá uma explosão. E a partir daí, vocês já conhecem a história. Então, aquela coisa que é redutora completamente de que nós não temos papel nenhum. Se nós temos papel na nossa comunidade. Sim, o Ubuntu, que eu também falo no livro, é importante. O Ubuntu é importante. Eu sou porque nós somos. Só que esse Ubuntu só se vai cumprir quando nós entendermos que nós somos deuses. Que nós temos a possibilidade hoje de dar esse salto quântico, de largar as amarras de terceira e quarta dimensão, expandir a nossa consciência. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil. Porém, ele está aí para ser feito. Se eu prefiro usar o meu tempo para ficar a observar coisas que não têm ganho nenhum, eu aí não vou evoluir. Se eu escolho ficar-me a lamentar em vez de me levantar e reagir, eu aí
não vou ter ganho nenhum. Então, caros amigos, caros alunos, caros leitores, nós, através da grande síntese, quisemos trazer este caminho que liberta. E vocês vão ver, quando lerem, que este não é um caminho do guru. Porque todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu quero saber mais. Este é o caminho de alguém que já foi fundo muitas vezes, que já se levantou e continua a se levantar. Mas que não se permite a ficar a lamentar. E o primeiro capítulo fala de Deus. E vejam, fomos feitos à imagem e semelhança dele. E a primeira pergunta que eu faço em A Grande Síntese é: o que é Deus? Ele é aquela coisa antropomórfica que nós projetamos constantemente, que se manifesta num corpo, está sentado não sei onde, ou é aquilo que nós conhecemos tão bem como frequência, vibração e energia? Hoje, através de Rupert Sheldrake, nós sabemos que há campos de informação que são vibração e que são compostos por sintonia de frequência. E que esses campos são individuais, mas eles são coletivos também. Criando campos mórficos, grandes campos mórficos, como é o caso do nosso planeta, mas também campos akáshicos, que se estendem por todo o universo observável. Sim, observável, porque ele se vai projetando à medida que nós o vamos conhecendo. Por isso, talvez, haja aquela ideia inata de que nós estamos numa matrix, né? Uma matriz. E isto é uma simulação. Claro que é uma simulação. Claro que nós vivemos numa simulação. O tempo, ele pode ser manipulado por qualquer um de nós. E nós já estamos nessa fase. Nós estamos em quarta dimensão. Hoje, quando nós sabemos que uma tomada de decisão, ela influencia tudo no passado e no futuro, nós temos esse poder. Quando nós sabemos que se nós resgatarmos algumas coisas do passado, nós curamos o nosso presente e nós vamos projetar um melhor futuro, nós somos viajantes do tempo. Mas o meu corpo não vai. Nós não somos corpo. O corpo é um avatar. É uma manifestação para nós podermos experimentar e evoluir. Esqueçam o corpo. Não esqueçam o corpo. Mas esqueçam que são só corpo físico. Então o tempo, ele desdobra-se. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus exatamente por isso. Ele é omnipresente exatamente por isso. Porque nós somos num pequeno campo, uma pequena célula, dentro do grande campo. E nós podemos observar isso dentro de nós. Do micro para o macro. Não é ao acaso, porque nada disso é ao acaso, que se nós observarmos no microscópio o nosso corpo, a nível da partícula, a nível do nosso sistema nervoso, nós vamos ter uma imagem muito parecida com as nossas galáxias, com os nossos clusters, com os supergrupos e tudo mais. A clássica, assim como está em baixo, assim está em cima, é mais que isso. Porque já Rupert Sheldrake dizia, tudo se organiza de forma igual. Quando Ramanujan, esse visionário extraordinário indiano, ele traz pela primeira vez a teoria dos fractais, ele diz isso mesmo. Tudo no universo se projeta com padrões. E esses padrões, gente, são frequência. São bolsas de informação que se unem através da vibração e da empatia por tudo.
E assim como é o universo, somos nós. No livro eu trago alguns estudos que foram feitos e que nós já estamos a perceber isso. Nós impactamos o meio ambiente e não é fisicamente. Frequencialmente também. Eletromagneticamente também. E o ambiente afeta-nos demais também. Então nós devemos escolher os nossos ambientes. José Argüelles, que é um filósofo, pensador da evolução do nosso planeta, ele disse que há 3 fases distintas nesta palingênese que nós conhecemos e que também distorcemos do nosso planeta. A primeira fase começou com uma biosfera, onde todo o planeta se organizou. Aí, o homem e a natureza viviam em perfeita harmonia. E nós vamos buscar nos textos sagrados de qualquer religião. Antes de nós estarmos como conhecemos hoje, antes de haver toda aquela evolução de guerras e conflitos, havia um paraíso. Só que depois, o condicionamento humano trouxe a tecnosfera. E a tecnosfera trouxe muita coisa boa. Tecnologia, a Revolução Industrial, que foi essencial para que nós pudéssemos ter algumas condições para vivermos em terceira dimensão. Só que, mais uma vez, os nossos condicionamentos levaram-nos a interpretar tudo mal. E hoje, vê-se novamente. Toda a gente anda aflita com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai nos tirar trabalho. Porque a inteligência artificial vai fazer aquilo que nós fazemos. Eu peço, por favor, para baixarem os micros. Obrigado. Porque a inteligência artificial vai fazer aquilo que nós fazemos e vai nos tirar o trabalho. Só que, gente, numa consciência ampliada, ninguém fica sem trabalho. O tempo que a inteligência artificial vai ficar a trabalhar num mundo de consciência é exatamente para nós podermos nos dedicar mais a nós, à nossa família, à nossa comunidade. E isso está a mudar. Porque Argüelles diz que em época de transição nós chegaremos à noosfera, que é uma era em que nós vamos comunicar telepaticamente e que teremos acesso a outros planetas, a outras realidades, e que essas realidades estarão a interagir connosco tranquilamente. Saúde, filho. Opa, eu peço que desliguem os microfones, por favor. Eu vou fazer isso eu. Só um bocadinho. Ok. E hoje, onde nos encontramos? Depois de sairmos da era de peixe e entrar na era de aquário, tudo parece uma congruência. Só que nós, mais uma vez, limitamos-nos aqui a afirmar o Homo sapiens que nós somos. E é por isso que, na grande síntese, eu coloco a questão: o que é que nós queremos ser? Homo sapiens ou Homo Deus? Nós queremos revelar a divindade em nós ou nós queremos continuar o sofrimento que não é Deus? Não é por coisas que nós fizemos no passado, não. Isso não existe. Essa roda de samsara que nos aprisiona, sim, se nós ficarmos nisso, ela não existe. Hoje já sabemos que nós temos essa tão conhecida terceira lei de Newton, não é? Que se nós atempadamente percebermos pelos sinais daquilo que o nosso corpo nos dá, pelos sinais que a vida nos traz, se nós equilibrarmos a balança, que tudo aquilo que nós consideramos de karma, que não existe.
Porque karma, gente, não é um bicho-papão. Karma é um agente de equilíbrio. Ele vem no tempo certo, na medida exata, para nos colocar novamente no propósito. Só que o que é que nós escolhemos? Lamentarmos por causa do karma. Em vez de nós dizermos o que é que eu fiz e o que é que eu tenho que melhorar para equilibrar isto, não. Nós perguntamos a Deus que mal é que nós fizemos. Estamos à espera que Deus nos responda. Ou então, enchemos-nos de compaixão e dizemos, é a vontade de Deus. Não, não. A vontade de Deus é que nós sejamos prósperos em todo momento. Porque Deus não está, Ele é. Ele dispensa constantemente. Tudo aquilo que nós recebemos, de tudo aquilo que nós temos, é Ele. Mas Ele não julga, Ele não determina, Ele não tem vontade. Porque a vontade dele é a nossa vontade. Ele dispensa e deixa viver. E nós vivemos num planeta que é fantástico. Ele, curiosamente, depois dos últimos estudos, começamos a chegar a uma probabilidade de que também o nosso planeta passa por uma espécie de reencarnação. Que eu não gosto muito dessa palavra. Prefiro a palavra palingênese, ou seja, vários nascimentos. Mas começa-se a pôr a questão de que, se calhar, provavelmente, o nosso planeta já terá tido outras civilizações e que, devido à movimentação da crosta terrestre, elas terão afundado, deixado de existir, passado para o outro lado, e que esta é uma nova civilização e assim vai. Porque na dinâmica do universo, também por aquilo que a astrofísica hoje vem falando, também na dinâmica do universo isso acontece. Expande, atinge o amadurecimento, vai recolhendo novamente, e vai expandindo, e vai recolhendo. E neste movimento são criadas centelhas de luz. Luzes simples. Lembram-se do elétron que entra no átomo? E esse átomo, quando atinge uma determinada vibração, ele é luz? É isso que nós somos. E é a passagem por várias fases da nossa existência. Primeira dimensão no mineral, segunda dimensão a nível molecular no vegetal, terceira dimensão no reino animal e nos primeiros movimentos inteligíveis, porque nós somos inteligentes, mas não usamos a inteligência. Finalmente, na quarta dimensão, a termos o tempo e o espaço à nossa disposição. E a história que nós conhecemos hoje, provavelmente, ela está toda truncada. Até porque há muitas evidências, que é uma das coisas que eu trago no livro, de que outras civilizações que não são faladas por algum motivo, ainda se consegue perceber que elas existem. E, passando pela história, passando também e cruzando textos religiosos, filosóficos, nós conseguimos entender que houve 4 raças primordiais, que, curiosamente, Argels também traz com as cores dos quines, não é? Do Tzolk'in, do sincronário maia. E estas 4 raças terão sido a base da humanidade. E elas se terão distribuído uniformemente pelo planeta. Mas que elas vieram com o extraterrestre e colocaram cá? Bom, é uma coisa que estamos a estudar e provavelmente até 2026 haverá um livro com essa temática. Porém, aquilo que nós temos evidência hoje é que, de alguma forma, seja por leitura do campo akáshico, seja por aglutinação das características do planeta, o ser que evoluiu das raças primordiais, ele foi ganhando características por cada zona. E essas características fizeram com que esse povo tivesse um talento qualquer. E esse talento era como se fosse um ferrolho do tempo. Uns tinham um talento para a agricultura,
outros tinham um talento para o comércio, outros para a tecnologia e outros para a espiritualidade. E vejam que interessante. Eu não sei se vocês conhecem o termo melting pot. Melting pot é um termo inglês que é aquilo basicamente que acontece aqui no Brasil por causa da mistura de várias raças. E esse melting pot aconteceu também nos Estados Unidos. Hello States. Aconteceu nos Estados Unidos também devido à mesma situação. E não aconteceu só aqui. É o mais visível porque é aquilo que é a história que nós conhecemos, mas aconteceu por todo o mundo. Então vejam, o Homo sapiens que nós conhecemos hoje é uma mistura de 4 talentos. E nós somos isso. Nós somos isso. Às vezes perguntam, então, mas existem alienígenas? Num dos capítulos do livro, sim, eu falo de alienígenas. Como eu disse, há vários assuntos da grande síntese que merecem mais desenvolvimento. E para não ficar um livro muito grande, eu fiz a síntese, mas haverá livros com certeza acerca desses temas. E em relação aos alienígenas eu fiz também. E vejam, não faz sentido nenhum os alienígenas virem aqui buscar recursos. Desengane-se quem acha que é isso. Porque vejam, em qualquer canto do nosso sistema solar, para não falar da nossa galáxia, para não falar do nosso supergrupo, okay? Mas da nossa galáxia, do nosso sistema, existem exatamente os mesmos recursos que existem em todo lado. E muito maior abundância. Porque não estão confinadas aos limites do planeta. Então não. A existirem alienígenas, eles estão a entender este melting pot, esta mistura de talentos que faz de nós, talvez, seres únicos. Se não do nosso universo conhecido, pelo menos da nossa galáxia. Então, gente, para nos lembrar disso, que nós somos únicos, existiram muitos avatares da humanidade. Muitos. No livro, eu falo de uns quantos. E todos eles diziam a mesma coisa. Nós não somos aquilo que nós olhamos e vemos. Nós somos muito, muito além. E nós teimamos sempre a esquecer-nos disso. E porque nós nos esquecemos, quis a providência da bondade e da prosperidade que a partir dos anos 70 do século passado começassem a nascer crianças com os seus talentos mais desenvolvidos. E não é um dom, e não é um ou outro que é uma criança índigo, ou cristal, ou arco-íris, ou seja o que for. Não. Houve um salto quântico também no nosso planeta, uma alteração de DNA e de RNA, que fez com que nós ficássemos mais aptos para recolher aquilo que é nosso direito. Há os que manifestam mais rápido, porque captam melhor a mensagem, há outros que fazem mais resistência. E essa resistência, às vezes, torna-se um problema para os pais. Então, no livro, eu também faço uma pequena síntese. Talvez um dia, com uma coautoria, eu também me aventure a fazer um livro acerca das crianças índigo. Porque, provavelmente, todos aqueles que estamos aqui já temos, se não somos, temos traços das crianças índigo. Porque mesmo aqueles que são anteriores a 1970, aos anos 70 do século passado, mas que
ainda são do século passado, também eles foram experimentando mutações genéticas e epigenéticas para poderem estar atentos, poderem ser educadores e poderem ser também co-criadores, preparando a nova era de Aquários. E nisto tudo, nós falamos de realidades paralelas. Uma das coisas mais interessantes que ao longo destes anos todos eu vim a compilar nas minhas consultas foi aquilo que é a realidade do indivíduo. E muitas das coisas que são hoje vistas como anomalias, como por exemplo várias características mediúnicas, ou por exemplo a sinestesia, como eu falo muitas vezes, talvez qualquer dia tenhamos a oportunidade de falar com uma pessoa que vive com isso todos os dias, ou aquela pessoa que tem memória fotográfica, ou aquela outra que tem uma capacidade de compreensão fora do normal. Tudo isso são vistos, por exemplo, ainda em alguns ramos da neurociência, como anomalias. Uma espécie de baralhação do sistema nervoso central que faz com que elas tenham qualquer coisa a mais. Como se ter qualquer coisa a mais fosse um problema. Sempre a questão da escassez. Não. A nossa proposta hoje é: vamos pegar nessas pessoas e vamos estudá-las. Vamos ver como é que elas chegaram a esse ponto. Porque se ela tem, eu posso ter. E eu quero. E uma das coisas que mexe connosco são as realidades paralelas. Elas existem? Elas não existem? Quase provadas. Quase provadas. A tal ponto que nós, muitas das vezes na nossa vida, por tomadas de decisão que nós tomamos de uma forma chamada inconsciente, nós estamos a fazer um entrelaçamento com essa realidade. Convencidos que estamos a tomar a decisão certa. E outras vezes, vivemos no presente, entrelaçados com essas realidades. E não é loucura. É aquilo que acontece porque nós somos energia. Este corpo físico, que é a manifestação daquilo que eu sou, é energia condensada. E uma das características da energia é que ela se une, se entrelaça por empatia a outras energias. Essa energia é feita de vibração e, em última análise, ela vibra numa frequência. Então, gente, para nós termos essa ligação, é muito focado. E como é que nós fazemos isso? Há muitas curiosidades e muitos recursos que nós podemos utilizar. Sem querermos falar da natureza, que é o maior deles todos, nós vamos poder falar das palavras, dos números e da geometria. 3 assuntos que eu dou muita atenção na grande síntese. As palavras, já sabem. Para mim é tão importante o comando, o decreto, a forma como nós comunicamos e como nós recebemos a mensagem, que o meu primeiro livro foi acerca da palavra. Acerca da forma como nós nos fazemos entender e como entendemos o outro. Mas também como nós podemos programar cada célula, cada vínculo energético do nosso corpo para sermos saudáveis em todos os aspectos. Já os números, eles são uma constante na nossa vida. Nunca falei muito de números porque eu sei que outra das condições que nos é colocada é que a matemática é difícil. Porquê? Porque nos colocam a resolver problemas muito complicados muito cedo. A matemática é uma coisa fluida, natural. Tem que se ir desenvolvendo, não é para desenvolver tudo. Então, em cursos de apometria,
eu ensino a trabalhar com os números por causa das espirais energéticas que se falam. E uma das coisas que eu digo é que há uma constante que nós usamos, porque essa constante está em tudo no universo e que é o princípio desses vórtices. Se nós fizermos a matemática do vórtice, nós temos uma constante. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Sempre se repete. E no livro eu mostro lá alguma magia em relação a esta coisa dos vórtices. E eles são importantes? Sim, porque os vórtices são a dinâmica de tudo na vida. Às vezes diz-se que a vida é como andar de bicicleta, não é? Se nós colocarmos movimento na bicicleta, nós sempre temos equilíbrio para levar. Saibamos ou não, ela sempre vai. A partir do momento que nós paramos o movimento, caímos para o lado. E os vórtices na nossa vida são constantes. Não vejam, nós temos vórtices nos nossos chakras, nós temos vórtices que nos ligam aos nossos corpos sutis, nós temos vórtices que ligam os corpos sutis a campos de informação e nós temos vórtices que nos ligam à Terra e ao cosmos. Quando nós falamos, o som que sai da nossa voz é um vórtice. Quando nós pensamos, a informação que sai de nós é um vórtice. 1, 2, 4, 8, 7 e 5. E se nós fizermos uma matemática simples e partirmos, porque nós sabemos que tudo é dualidade, é assim que o universo trabalha, nós vamos perceber que 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é um lado dessa equação. E que 8, 7, 5 é o outro lado da equação. E se nós fizermos uma soma e outra soma, eu estou aqui a fazer contas porque eu me enganei, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Esta é a equação. O 3, o 6 e o 9 não aparecem no vórtice. E eu já vou explicar porquê. Então, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Se nós separarmos 1, 2, 4 e colocarmos de um lado, 7, 5, 8, 7, 5 do outro, nós vamos reparar que temos aqui os dois lados da moeda. Porque se nós somarmos todos, eles sempre vão dar um número. De um lado, nós temos um dos lados do paradoxo e do outro lado nós temos o outro lado do paradoxo. E se nós fizermos uma multiplicação entre eles, nós vamos ter uma grande surpresa. Porque vai aparecer o 3 de um lado e o 6 do outro. 3 e 6. Vibração e energia. São as duas forças motrizes dos vórtices. E o 9. Se nós depois reduzirmos o 3 e o 6, nós já temos o 9. E o 9 é a constante frequência. Então, se vocês querem saber mais, eu convido-vos a ler lá no livro. Mas nós conseguimos entender que nesta dinâmica tudo se interliga. Porquê? Mais uma vez, aquilo que nós vemos como sendo palpável, na verdade, é uma condensação numérica. E tudo no universo se move nesta dinâmica dual. A ciência da computação mostra-nos isso. Se vocês estão aí a olhar, mas se vocês tivessem a noção daquilo que vocês estão a olhar para mim, mas o que vocês estão a ver é zeros e uns. Porque a programação se move com zeros e uns. Então, nós vivemos nessa dualidade. Ela faz parte de nós. O sim e o não, o verdadeiro e o falso, o yin e o yang.
Que já agora, gente, yin e yang é uma coisa que nós também usamos completamente mal. Yin não é energia feminina, yang não é energia masculina. Não. Yin é a energia da criatividade, da passividade e da emotividade. Yang é da racionalidade, da ação e da manifestação. Eu, sendo homem, posso estar a passar uma fase da minha vida em que estou totalmente yin e não estou desequilibrado. Porque é yin que eu preciso. E qualquer uma de vocês pode estar numa fase em que precise de manifestar, de ação, de racionalidade e está totalmente yang. Não é errado, não é desequilibrado. É o que é. Então, yin e yang tem que ter também uma transformação na nossa vida. A energia masculina e a energia feminina não são bem aquilo que nós pensamos. Por causa deste desvirtuamento das energias, é que nós começamos a ter descompensações na nossa sociedade. E também por causa disso, é que nós não entendemos aquilo que é energia, principalmente a vital. Uma das reflexões que eu faço na grande síntese é em relação ao prana, ao ki ou ao chi. São recursos extraordinários que nós temos à nossa disposição. O poder criador que nós temos quando nós mexemos na energia é incrível. E vocês provavelmente não fazem isso. Porquê? Porque não se acham nenhum Harry Potter da vida. É? Eu não vou conseguir. Façam. O maior poder de cocriação está na palavra que lhe segue. Criatividade. Yin. Quando, por exemplo, no Tai Chi, nós fazemos os movimentos do Tai Chi, nós estamos a manipular a energia. Toda a gente devia fazer Tai Chi. Toda a gente devia fazer yoga. Toda a gente devia cultivar o corpo, não na academia, para ficar sarado, mas para colocar toda esta energia vital a mexer. E mais importante, saber que quando nós inspiramos, nós não estamos só a colocar oxigênio no nosso corpo. Nós estamos a colocar também fótons, íons, eletrões, que são dispensados todos os dias através do Sol. Prana, gente, é uma força vital, essa força cósmica, essa energia cósmica, fluido vital, seja o que vocês lhe chamem, ele é dispensado, não é pela espiritualidade. Ele é dispensado pelo nosso Sol, no nosso caso da Terra. Todas as propriedades que nos fazem revitalizar, e por isso eu falo do biofóton, que é uma centelha divinazinha que todas as nossas células têm, todas, são milhões a transitar por nós a cada milissegundo. Milhões. E sabem o que é que o biofóton faz no nosso corpo? Regenera. Constantemente. Quando o biofóton falha, o corpo colapsa e entra em doença. E sabem como é que ele é alimentado? Através do oxigênio, que é essencial para que haja produção de proteína, para que haja regeneração de DNA, mas também ele necessita de fótons. Ele precisa de íons. Ele precisa de eletrões. São eles que fazem com que ele vibre novamente, que ele também se regenere, que ele tenha força para fazer a caminhada dele. Quantos de nós é que têm o hábito de fazer a saudação ao Sol, por exemplo? Quantos de nós? Quantos de nós é que para o seu dia durante 5 minutos e não é olhar para o Sol, gente? Que isso faz dói-dói. Tá bom? Não é preciso estar a olhar para o Sol. É preciso estar no Sol. E quando chove? Está dispensado. É a luz. Não é a presença. Aliás, como em tudo. Deus não é a presença. Porque a presença está. Porque nós estamos também. É a luz.
E nesta mistura toda, nós temos uma coisa fantástica. Carl Gustav Jung, esse psicólogo maravilhoso, que me serve de base para tanta coisa, ele trouxe a sincronicidade. Onde ele disse que todos os eventos da nossa vida, são eventos significativos. Mas isso aí vai levar para um destino. Não. Porque se nós alterarmos o movimento dos eventos significativos, nós vamos ter aquilo que nós escolhemos. Ou o equilíbrio, o propósito, ou o desequilíbrio. E há aqui uma coisa tão interessante, gente. Todos vocês que estão aqui nesta sala, que estão aí na live, todos vocês são agentes de criação e de movimentação do universo. Há uma coisa no livro que eu chamo de entropia íntima. Vocês sabem o que é entropia? Entropia é a segunda lei da termodinâmica. Ela diz mais ou menos isto. Qualquer ambiente, qualquer corpo que seja descuidado, que não seja observado, ele entra em caos. Muito interessante, não é? Tudo aquilo que não é observado entra em caos. Só que esse caos, ele tende para a ordem. Então, nós temos aqui uma coisa fantástica. Como é que o universo se expande? Através da segunda lei da termodinâmica. Entropia. Como é que nós sabemos a idade do universo? Pela lei de entropia. Como é que nós sabemos a que distância é que estão as galáxias? Por medições de entropia e por medições dos metais e da combustão dos metais dessas galáxias. E vejam, cada vez que nós temos os nossos processos de crença, de padrão e tudo mais, nós criamos entropia. E esse é um dos combustíveis que mantém o nosso sistema a rodar. Interessante, não é? Já alguma vez tinham pensado nisso? Mas é verdade. A cada processo de entropia e ordem, nós oferecemos mais um pouquinho para haver criação de novas galáxias, enquanto o nosso universo se for expandindo. E nós, na nossa vida, temos as sincronicidades. E o universo é tão próspero, é tão fértil em oportunidade, que as sincronicidades acontecem sempre. A única coisa que é necessária da nossa parte é a atenção plena. Tudo é sincronicidade. Mas como é que é isso? Tudo o que acontece na minha vida agora quer dizer alguma coisa? Sim. Vamos outra vez à lei da sintonia e da frequência. Tudo aquilo que se passa na nossa vida é atraído por aquilo que nós acreditamos pela nossa realidade. Então, qualquer coisa que nós vemos como ruim é um alerta para nós investigarmos e percebermos o que é que estamos a fazer de errado, para nos colocarmos novamente no processo de ordem. Então, nós deixamos de ter completamente a oportunidade de passar a responsabilidade para o outro, porque o caminho da era de Aquários, o caminho da felicidade, da prosperidade, gente, está em cada um de nós. E não, esse apocalipse que se fala, não é? Que toda a gente anda muito aflita com tudo aquilo que anda a passar no mundo, e é para estar, porque está ruim mesmo. Só que esse apocalipse ele não tem a ver com catástrofes naturais. Vão haver. Guerras. Vão haver. Sempre houve. Comoções sociais. Vão haver. Ataques alienígenas. Quem sabe? Provavelmente vão haver, porque
tanta movimentação. Eu estou numa zona, Rio Grande do Sul, que é um dos berços da humanidade, imaginem, é um dos berços da humanidade, não é? Segundo as investigações, foi daqui que partiu, por exemplo, um dos moldes dos seres vivos, e ao mesmo tempo é um lugar que é constantemente visitado por luzes e por aparelhos. Eu próprio já tive a oportunidade de assistir a algumas coisas. Pode acontecer. Só que não é isso que interessa, gente. Mais uma vez estamos a preocupar com o nosso corpinho físico. Temos que nos preocupar? Temos. Só que há uma coisa bem mais importante. É nós revelarmos a nossa divindade em nós. Isso é importante. Apocalipse quer dizer a grande revelação. Ok? Apocalipse quer dizer a grande revelação. Mas é a grande revelação do fim do mundo. Para mim não tem nada de grande. Para quê? Num livro religioso que pretende que as pessoas se desenvolvam e que sejam boas, colocar lá uma desgraça dessas. O medo nunca trouxe evolução. Muito pelo contrário. E na fase que nós passamos, de pensamento da tecnosfera, de termos que andar certinhos pelo nosso relógio, muito menos. Vejam o que aconteceu com a pandemia. É um reflexo e é um exemplo para nós. Não. Dizer vamos todos morrer não é o caminho. Então eu não acredito que livros sagrados de conhecimento védico, cristão, seja o que for, búdico, seja o que for, eu não acredito que a grande revelação seja uma grande desgraça. Para que dizer vamos todos morrer? Para ficarmos a vibrar no medo. Não. Se têm curiosidade, leiam o capítulo do Apocalipse. E como aquilo que lá está escrito pode ser visto de outro jeito. Mas tem os selos, tem tudo isso. Mas hoje nós já temos matéria suficiente para enquadrar isso na época em que isso pode acontecer. Lembrando que na história, várias vezes, aconteceram vários apocalipses. Então nós não somos os únicos que estamos a passar por esta grande revelação. E, gente, eu quero vos convidar agora a fecharem os olhos. Porque de tudo aquilo que nós falamos, às vezes é importante nós pararmos também um bocadinho, não estarmos só aqui a falar e sentirmos um pouquinho também. Então, vamos dar-nos a oportunidade de fechar os olhos e vamos imaginar, tal como eu faço lá no último capítulo. Aliás, é esse capítulo que eu vou chamar aqui. No último capítulo do livro, eu falo de Deus no primeiro capítulo e falo de Deus no último capítulo. E no último capítulo eu digo qualquer coisa assim. Estamos aqui, lado a lado, numa conversa íntima sobre a vida, o universo e tudo o que os liga. De tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, que eu falo ao longo do livro, há um ponto crucial a que nós chegamos. E esse momento tem a ver com aquilo que vocês podem acreditar, podem não acreditar, mas existe. Só não é o Deus que vocês projetam. Mas deixem-vos dizer, a realidade projetada de Deus, ela existe. Existe um ser pensante, omnipotente e omnipresente, que somos nós também. Não, ele não é um senhor que está lá em cima de barba e a fazer qualquer coisa. Não. Ele sou eu, ele é você, 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 você. Você, você, você e você somos todos. Eu sou porque nós somos. E depois de nós estarmos aqui a conversar, quer dizer, ainda não foi uma conversa, eu pretendo que seja daqui a pouco, mas enquanto eu estive aqui a explicar um pouquinho daquilo que é a visão do livro,
também a mim aconteceu. E aconteceu a mesma coisa durante o livro. A nossa cabeça parece que, né, que ampliou. Estamos com um cabeção. Mas sempre que nós fazemos esta jornada, quer já conheçamos ou não, há sempre coisas novas. Então, aquela ideia de que o Deus é antropomórfico, que é uma coisa que está lá, né? Que permite ou não permite, que julga ou não julga, que deixa ou não deixa, isso não existe. Mas também ele não é uma ideia abstrata. Ele é real. Ele está presente e ele é inegavelmente parte de quem somos. E em inglês, alguém me dizia, you are a believer. Ou seja, é um crente. Você é um crente. Eu sou um crente. Mas eu creio em Deus como creio em todas as outras coisas que eu falei aqui. Eu não sou um crente religioso. Como diria o outro, eu não acredito no Deus que os homens criaram. Eu acredito no Deus que criou o homem. Mas tendo a consciência que esse Deus também somos nós. Que houve alguns de nós, não propriamente nós, mas que alguns que fizeram a sua evolução atingiram um patamar de consciência, um nível de consciência que lhes permitiu ajudar na criação do nosso universo. E eles disseram, um comando, aquilo que nós fazemos por decreto, por comando. Quando nós dizemos assim, eu decreto que esta cura seja impressa no campo do nosso paciente. É a nossa parte divina a falar. Por isso é que nós ativamos. Porque nós esquecemos. Senão, qualquer dia nós não vamos precisar. Então houve alguém de um nível de consciência muito elevado que disse, faça-se luz. E este faça-se luz, vocês já viram o que é. Salto quântico. E a partir do momento que aquele átomo começa a vibrar, ele enche-se de uma luz imensa e começa a condensar. Que, por acaso, é a teoria mais bem aceita de como o nosso universo é criado. Através da ciência e da observação. E, como eu sempre digo, não sei se vocês já sentiram, mas depois de falarmos tanto e de pensarmos tanto, o silêncio, ele é regenerador. E este silêncio é também a presença de Deus e a revelação de Deus em nós, e nós como deuses. E nós não podemos apartar uma coisa da outra. Ok? Então, homem da ciência, da neurociência, da investigação, sim, mas com a perfeita noção de que Deus é movimento, de que Ele é presença, de que Ele é omnipresença, de que Ele está em tudo, porque nós também somos. E é muito bom nós começarmos a saber que isso existe e que nós somos parte disso. É muito bom saber que cada gesto, cada pensamento, cada palavra, quando ela é consciente, é uma manifestação da força universal que nós chamamos Deus. Então, não vamos ter problema de dizer eu te amo, ou como eu gosto de dizer, eu te olho devagar, ou eu reconheço Deus em ti, ou a Deus em ti. Porque, na verdade, isso é uma prática milenar que foi perdida. E o mais bonito, gente, é nós percebermos que não somos apenas um reflexo. Fomos criados à imagem e semelhança dele, sim, no nosso processo de evolução. Mas a partir do momento em que nós conseguimos chegar ao patamar da tomada de decisão,
Nós temos a responsabilidade de Deus porque somos criadores também. A partir do momento que a entropia íntima, interna de cada um, começa a estar a serviço de uma tomada de decisão, nós somos responsáveis. Agora imaginem, neste tempo de transição, como é que seria o mundo se neste momento, aqui, agora, neste momento, todo o planeta, tivesse consciência desta dinâmica. Todo. Mesmo aqueles que se chamam os senhores do mundo, todos. Que salto quântico é que nós não daríamos se todos percebessem a dinâmica da vida? Então a Terra está em transição e nós também. Estamos nesse ponto de virada e precisamos entender o que é que isto nos quer dizer. Quando eu pensei a grande síntese, eu imaginei um livro pequeno, 100 páginas para aí, e ele desdobrou-se em 369. E não é o 369 de frequência, vibração e energia, não é. Calhou. Foi uma daquelas coincidências significativas muito interessantes, até porque há quem saiba dessa coincidência. Quando o livro terminou, eu fechei e disse, está pronto. Eu olhei para a última página e estava lá, 369. Mas, à parte disso, o importante que nós entendamos é que dizem as Escrituras, e nós sentimos isso dentro de nós. Nós nascemos com essa coisa. Qual de vocês é que já não sentiu que tinha uma missão mais importante na vossa vida do que simplesmente aquilo que está acontecendo na rotina, no cotidiano? Todos nós temos isso, porque todos nós somos engramas, adormecidos. O que é que são engramas? São pessoas que despertam para a realidade e que sustentam de uma forma mais ou menos pacífica a transição planetária. Quem são os engramas? E eu lembro mais uma vez do Sananda, quando disse, vós sois o sal da terra. O que é que isto quer dizer? Vós sois o sal da terra. Vós sois os engramas. Vocês são os agentes da transição. Têm que brilhar a vossa luz. Porque se não brilhar, vão ser pessoas normais. Mas está errado sermos normais? Cada um a seu tempo. Mas se nós pudermos antecipar... E deixem-me dizer, já que falei de Sananda, não é? E para quem não estiver familiarizado, Sananda é o Cristo. Neste tempo de transição, em que virá, por exemplo, o Consolador Prometido, em que virá um novo Messias e que fará essa transição, não contei muito com isso. Porque a verdade é que nós somos os salvadores. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel e de dizermos, não dependemos de ninguém. Lembrem-se, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, quase a terminar aqui, eu gostava de deixar aqui esta mensagem. Independentemente do nome que lhe coloquem, nós somos um emaranhado de informação que se organiza constantemente. Se nós lhe quisermos chamar Deus, Criador, grande arquiteto, seja o que for, ele existe e está provado.
Está provado por Sheldrick, está provado pelos fratais, pela teoria dos fratais, está provado pela dinâmica daquilo que é a organização do universo. Porque se nós formos apelar à lei da probabilidade, é muito mais difícil que isso não seja verdade do que seja verdade. Então, se é muito mais difícil que nós estamos mergulhados em Deus, então isso tem que constituir um modelo para nós estudarmos. E se nós vivermos de acordo com esta verdade, se nós nos tornarmos os verdadeiros co-criadores de uma nova realidade, então nós aí somos os engramas e estamos a manifestar a divindade em nós. E como eu termino o livro, este sou eu e eu reconheço cada um de vocês. Muito grato pela vossa atenção e pelo vosso carinho. Nós somos deuses e que brilhe a nossa luz.